Muito bom estar com vocês de novo. Esta é a CNN Brasil, eu sou Abílio Diniz e este é o programa Caminhos. Caminhos para esse nosso Brasil. Caminhos para que esse Brasil cresça, se desenvolva, gere emprego, distribua renda, faça inclusão. E para isso, nós estamos sempre conversando com pessoas que têm opinião, têm o que dizer, têm o que pensar sobre esse Brasil. E nesta temporada, nós escolhemos pessoas que realmente movimentam o nosso país. Através de si próprio, através de suas empresas, fazem esse país crescer, fazem esse país realmente se desenvolver, geram emprego, estão sempre crescendo, estão sempre avançando, né? E hoje temos aqui Fernando Queiroz, que é o presidente da Minerva Foods, né? Realmente uma empresa assim, muito importante do setor agropecuário, focada na pecuária fundamentalmente, e realmente uma pessoa que contribui para o crescimento desse país. Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco, te agradeço muito que você esteja aqui. Abílio, é um prazer e uma honra estar aqui com você. Fernando, eles prepararam um pequeno vídeo da sua trajetória até aqui. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho no que eles prepararam de você. Fernando Queiroz é presidente de uma das gigantes brasileiras da proteína animal, a Minerva Foods. No início da década de 90, quando seu pai e tios compraram a massa falida do frigorífico Minerva do Brasil, S.A., em Barretos, interior de São Paulo, ele era o único com experiência em exportação, resultado do estágio na Cotia Tradings e os 4 anos de atuação na Cargill Agrícola. Colocou em prática um plano ambicioso, sair de Barretos e conquistar o mundo. Assumiu o frigorífico com plano de exportar carnes, mesmo sem ter clientes no exterior. Hoje a empresa possui como plataformas Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Chile e Austrália, e tem clientes em mais de 100 países. CEO da empresa desde 2007 considera que o sucesso de um negócio deve levar em conta 3 pilares: importância da logística, gestão de risco e diversificação em canais e mercado. Costuma dizer que a escola pública e a convivência com a diversidade moldaram o seu jeito de ser e agir. Fernando diz que resiliência é saber que não existe um caminho único. Fernando, é uma bela trajetória. Você fez a tua vida até aqui. Mas me conta uma coisa. Como é que, nesse momento que nós estamos no Brasil, onde a maior parte dos empresários estão segurando os seus projetos, contendo os investimentos, o setor privado com dúvida se investe ou não, em insegurança em relação à economia, em relação à insegurança jurídica, inclusive, né? Como é que você, de repente, pega com a cifra 7 bilhões, mais de 7 bilhões e meio, e avança desse jeito nesse momento? Então, onde é que você busca todo o teu entusiasmo, toda a tua confiança? Abílio, primeiro, nós acreditamos nas vantagens comparativas que o Brasil e a América do Sul possuem. Nós temos como uma das características ser bons em produzir commodities. Nós temos clima, nós temos água, nós temos mão de obra, nós temos condições de ser realmente os mais competitivos mundialmente. Outro ponto que foi muito relevante para a gente dar este passo é a nossa estratégia, sempre disciplinada e consistente, de diversificação geográfica. Com essa operação, nós aumentamos nossa diversificação geográfica, a gente passa a ter mais capacidade de arbitragem e que deixa a gente mais sólido para servir o mercado internacional principalmente. E o outro ponto que para mim é o mais relevante é a nossa equipe. É uma equipe que está pronta, que está madura e que quer, que tem condição de abraçar esse desafio. Não só esse desafio, mas também de trazer a bordo novos componentes, novas pessoas para ajudar dentro dessa nossa trajetória. Vocês vão, segundo os números que nós temos, vocês vão crescer cerca de 44% no aumento de produção que vocês vão ter. Vocês estão se preparando aí para tomar a liderança da JBS? A gente não busca a liderança, nós buscamos seguir fiéis ao nosso business plan. 70% do faturamento da Minerva vem da exportação.
O que nós vimos, especialmente depois da pandemia, é uma consolidação dos mercados compradores. Então, nós acreditamos que ter empresas que estão mais estruturadas e mais fortes é o caminho para você lidar com esse mundo cada vez mais global e cada vez mais polarizado. Eu acho que você tem razão. Eu também, como empresário, sempre pensei assim, né? A gente busca ser o melhor. Ser o maior talvez seja consequência de ser o melhor. Tá? Então, acho que você tá num bom caminho. Agora, você investiu ainda com taxa de juros, embora sinalizando para queda, com taxas de juros muito altas aqui no Brasil, né? Isso assusta um pouco, prejudica? Como é que é essa questão ainda? Nós estávamos com taxas reais de juros muito altas. É claro que isso daí é uma preocupação, mas nós já tivemos e nós já vivemos situações onde as oportunidades elas aparecem não nas condições ideais. Então, o nosso time fazer o liability management, trabalhar, alavancar a empresa e com a geração de resultado, especialmente de fluxo de caixa livre, é a forma ideal para que você dê os passos de forma sólida. Como é que vocês enfrentam a competição internacional para vender para fora, né? Quando, em relação ao Brasil, o setor agropecuário, né, é tão criticado em virtude dos problemas ambientais, em virtude do problema do desmatamento. Como é que você sente essa questão? Essa desconfiança em relação a nós em virtude de problemas ambientais? Acho que tem dois lados nessa pergunta, Abílio, que são importantes a gente tocar. Um é que muitos discursos de sustentabilidade, especialmente de desmatamento, acabam sendo fatores para evitar acesso ao mercado. São barreiras de acesso que alguns países colocam porque não tem a competitividade que nós temos aqui no Brasil. Agora, o Brasil tem sim, nós temos o nosso dever de casa para fazer. E a Minerva escolheu como, dentro das áreas de sustentabilidade, a descarbonização como um dos principais fatores. Nós engajamos nossos fornecedores em programas onde que nós damos apoio técnico, apoio financeiro, para que eles produzam mais em menos área. E essa área que fica excedente, ela serve para reflorestamento e para geração de crédito de carbono. O que nós acreditamos para que a gente tenha uma agropecuária cada vez mais sustentável é que sim, existem controles que têm que ser feitos, mas existe também um incentivo muito importante para que a gente produza mais em menos área, e esse incentivo, um dos fatores mais importantes é a geração de crédito de carbono, que cada vez mais deve ser, e a gente acredita que deve ser uma pauta do Brasil no mercado internacional. Eu acho que você tem toda a razão. Agora, vê o seguinte, claro que tem problemas aí, quer dizer, tem a questão de competição, de concorrência, tem muita gente que fala mal do Brasil, porque nós não podemos competir com eles lá fora, até para nós ficarmos numa posição ruim, mas tem uma resistência muito grande. Como é que nós quebramos essa imagem? Você disse que você está fazendo programas, ação carbono, como é que podemos fazer mais para quebrar essa imagem? Eu acredito que nós temos que mostrar mais o que nós temos. O que eu acho importante é termos interlocutores claramente definidos, especialmente dentro do governo e do setor privado, que podem trabalhar juntos dentro de uma estratégia comum. Então, a conjugação, somar o setor privado junto com o setor público, numa pauta única de mostrar como o Brasil é forte, como o Brasil pode fazer um crescimento de produção agropecuária de forma sustentável, deve ser o nosso caminho. Então, você acha que é um trabalho, uma questão do setor privado, mais o governo? Nós vamos já para esse ponto aí. Mas deixa eu te colocar uma outra pergunta agora. Como é que você vê o aumento de consumidores vegetarianos e veganos, né? Eu tenho meu filho Pedro, então quer dizer que ele fica ali entre meio, vegano, vegetariano, coisa e tal. Mas como é que você vê o aumento disso aí? O pessoal vai deixar de comer carne? Não acredito. E acredito que nós vimos aí uma onda que houve dos plant-based. A proteína que tenta imitar a carne, ela realmente não teve sucesso. Eu digo o seguinte, o plant-based, o primeiro hambúrguer vegetariano que surgiu há 3.000 anos atrás é o falafel. Só que a diferença é que o falafel
tem gosto de falafel. O grande erro do plant-based foi tentar imitar o que é a carne. E com isso, o grau de processamento, de químico que foi exigido, fez com que o consumidor repelisse essa linha. Então, eu acredito que nós temos que ter opções. Existem segmentos de países, de consumidores, que vão mais para uma alimentação vegetariana, vegana, mas também de um consumidor de carne bovina, de carne suína, de carne de frango, que se preocupa com a sustentabilidade. E isso eu acredito que é o grande foco. E aí, só para te dar um exemplo, hoje um dos grandes aumentos de consumo que existe no mundo é na China. Tá? Porque o jovem chinês enxerga na carne bovina um produto sustentável, saudável e passou a ser aspiracional. Pois é, falando de China, o Brasil, nesse primeiro semestre, nós exportamos praticamente 5 bilhões de dólares a exportação de carne bovina, né? E o grande consumidor, para onde mais exportado, foi para a China. Você certamente deve ter exportado muito para lá. Como é que você vê essa desaceleração da China agora? Hábitos alimentares, eles vão e ficam. Então, quando você teve uma classe média que cresceu na China, você teve um aumento do consumo de carne bovina. O que existe na parte de carne bovina é a possibilidade de você trabalhar com produtos mais caros e produtos mais baratos. Por exemplo, você pode estar comprando numa steakhouse um filé mignon, ou então você pode estar consumindo hambúrguer, que tem um gap de custo muito diferente. Então, o que a gente vê nos países é que o consumo total não diminui. O que existe é um trade-up ou um trade-down conforme a renda disponível nos países ou naquela determinada comunidade. Mas a China, especificamente, ela tem alternativa para a carne bovina? Muito pouca. A China não tem água suficiente para a produção própria de carne bovina, então a China deve ser sempre um país importador de carne bovina. Mas a gente não está limitado à China, nós exportamos para 100 países ao redor do mundo. Então é uma diversificação de destinos bastante grande e bastante forte. Qual é a parte do mundo que vocês mais exportam? Quem é o teu principal consumidor? Hoje é Sudeste Asiático, mas Oriente Médio é uma parte importante, Américas é uma parte importante, Norte da África, a África como um todo também é uma área importante, basicamente todos os continentes. A carne brasileira, Fernando, eu não sei se sempre, não, mas lá fora tem uma ideia que a carne brasileira ela é inferior à argentina, à uruguaia, à australiana. Isso é um mito, uma falácia ou é verdade? Quer dizer... Melhor ou pior, é uma questão de gosto. Ela é realmente diferente. A base da pecuária brasileira é o Bos Indicus, que é o gado de origem indiana, onde que o músculo é separado da gordura. A parte da carne do Uruguai, da Argentina e do sul do Brasil é o Bos Taurus, que são os gados, é o gado europeu. O Limousin, o Angus, o Charolais, onde que ele tem a gordura marmorizada. Então existem mercados que preferem uma carne com marmorização e tem mercados que preferem sem marmorização. Melhor ou pior, aí é o gosto de cada um. Em termos de produção, você aqui na América do Sul, você produz. Brasil, você produz. Paraguai, produz Argentina. Produz no sentido de ter produção nisso aí. Então, onde é mais fácil produzir? Onde é mais fácil fazer agropecuária? E abater? Tudo. Está na América do Sul, a região toda ela é muito favorável. O que muda são a sazonalidade, a parte do clima, mas principalmente a volatilidade política de moeda, de como o governo atua. Então, a cada momento, é um momento diferente em cada um dos países. Por isso que a Minerva escolheu ter a diversificação geográfica como uma das suas bases, porque isso nos ajuda a mitigar os riscos que nós temos de produção. É interessante que eu pego um pouquinho daquilo que eu aprendi dos 5 anos e meio na BRF e aprendi, por exemplo, a questão da arbitragem, quer dizer, eu posso tirar de um lado, fazer no outro e tal. Você aqui, tua grande concentração de produção é a América do Sul, embora vocês tenham... Agora, na Austrália, só ovinos, né? Só ovinos. Só ovinos. Então, tem algum outro lugar que você se contrapõe à América do Sul, se você precisar, ou você está concentrado aqui na produção? Na parte de bovino, você tem duas formas de produzir.
você tem a forma baseada em grãos, que é basicamente o que existe no hemisfério norte, que cada vez mais está mais caro, porque o boi é o pior conversor de grãos em carne. Portanto, esse efeito dos biocombustíveis, da utilização de grãos em biocombustível, no preço de grãos no mercado internacional, ele afeta principalmente o boi. E no hemisfério sul, você tem o gado basicamente a pasto. Então, o gap de custo, a diferença de custo entre produzir em grãos e produzir a pasto, ele tem aumentado. O que tem mostrado é que um mercado cada vez mais consciente, ele vem abrindo portas para o hemisfério sul. Aí é o hemisfério sul como um todo, mas principalmente América do Sul e Oceania, como as duas principais regiões produtoras. A gente acredita que esse trading vai ser cada vez mais um trading sul-norte. Concentrado aqui na América do Sul, como é que você vê esse acordo do Mercosul com a comunidade europeia? Vai ser bom para você, não vai ser bom para você? Como é que você vê essa coisa? O acordo, sem dúvida nenhuma, seria bom para o Mercosul, mas, assim, realisticamente falando, com as restrições que a Europa tem colocado, que a comunidade europeia tem colocado em relação à sustentabilidade e a falta de querer ouvir, eu acredito que tem pouca chance que o acordo aconteça. Seria bom, né? Seria bom. Às vezes vai ficando um pouco longe, né? O presidente Lula tem falado muito de fazer uma moeda única, principalmente aqui para o Sul. Como é que você vê isso? É uma utopia, uma fantasia, ou tem alguma chance? Você que está aqui concentrado nesse Cone Sul. É difícil países que são heterogêneos chegarem, na minha opinião, ter uma moeda única. Mas eu não tenho tanto conhecimento para poder opinar o que seria. Mas a heterogeneidade dificulta, sem dúvida nenhuma. O que você acha que o brasileiro ainda come menos carne do que a maior dos países do mundo? Por que não está comendo tão pouca carne? Não, o brasileiro come bastante carne, sem dúvida nenhuma, e a gente vê carne como um produto bastante elástico. Você aumenta a renda, você melhora a distribuição de renda, o consumo de carne bovina sobe. É aspiracional. Você vai em qualquer região do Brasil ou nas regiões mais ricas ou mais pobres, você vê um barril de 200 litros cortado no meio com uma grelha em cima fazendo um churrasco de alguma coisa. Então, é sim um produto que ele sofre com a distribuição e com o aumento da renda, mas sem dúvida nenhuma é um produto da nossa cultura, é um produto que o brasileiro gosta. O presidente Lula disse que o brasileiro vai voltar a comer picanha. É verdade isso? Você acha que vai mesmo? Tomara. Nós somos muito competitivos e, sem dúvida nenhuma, o mercado interno é um mercado importante para a gente. Vamos lá para o outro lado. Fernando, você nasceu e cresceu em Barretos, né? Barretos sempre foi um reduto bolsonarista, né? Como é que está hoje Barretos, o Fernando, a Minerva, a pecuária, em relação ao presidente Lula? Eu sou barretense e Barretos sempre teve aí um ícone do agronegócio, que foi a Festa do Peão, que é a Festa do Peão. A Festa do Peão, que no início era discriminado como um grupo à parte, o caipira, né? Que eu posso falar com propriedade. Esse caipira, ele evoluiu, ele investiu, e ele tem um orgulho hoje de ser caipira. Olha na música, olha na cultura, olha nisso daí. Então, não que Barretos seja uma capital de um político, mas ela sim, por causa da festa, se tornou uma capital do agronegócio. Como que eu vejo o relacionamento com o governo? Acredito que o Brasil, como um todo, independente dos dirigentes, tem no agronegócio um setor bastante importante. E é um setor gerador de divisas, é um setor que cada vez no mundo tem uma importância maior pela segurança alimentar, pela forma que isso é distribuído pelo mundo todo. Então, eu acredito que o relacionamento deve ser sempre bom das duas partes. Não é bem o que a gente tem visto atualmente, né? Se pegar o agro, principalmente os grandes produtores, plantadores de soja, de milho, né? Você pegar a pecuária, que são os grandes, o
Quem que tem mais dificuldade? Pessoal do agro, pessoal da pecuária? O que precisaria? Porque, escuta, vocês têm que viver em harmonia. O governo tem que viver em harmonia com o setor agropecuário. Né? Vocês estão aquilo que a gente fala, vocês sejam lá, vocês só estão na lavoura. Olha o que representou todas as exportações que nós tivemos do agropecuário no primeiro semestre desse ano, tá? Principalmente no primeiro tri. Olha o que está crescendo o PIB em cima do agro e também da pecuária, tá certo? Então, tem que se entender. Agora, essa dificuldade às vezes, de linguagem, tá? Vocês têm que queimar no agro, queimar na pecuária, como é que é? É difícil dizer, mas toda polarização é negativa, Abílio. E acredito que todos nós, pelo bem do nosso país, nós temos que aumentar o diálogo. Ô, Fernando, vamos fazer um pequeno break aqui, um pequeno intervalo. Nós já continuamos com a nossa conversa. Estamos de volta nesta nossa temporada, mais um programa de Caminhos. Hoje, com o empresário Fernando Queiroz, presidente da Minerva Foods. Fernando, vamos continuar a nossa conversa. A pecuária tem crescido muito no Brasil. Você acha que tem espaço para crescer ainda mais? Eu acredito que tem. Nós temos capacidade de intensificar mais, nós temos capacidade de reduzir o ciclo do gado estar pronto. Então, existe sim bastante espaço para nós crescermos e também nos colocarmos cada vez mais em nichos. Nichos como produtos orgânicos. Nós, Minerva, nós fomos a primeira empresa a fazer exportação de carne carbono neutro, que é uma grande preocupação hoje nos mercados consumidores. Então, sim, existe muito espaço para que a gente cresça, não somente em produtividade, mas também em colocar nossos produtos em nichos. Mas existe espaço, inclusive, de terra, de pasto, de tudo. Você acha que tem espaço para crescer mais ainda? Você tem como hoje produzir com menos área. Tá? E acredito que isso é uma das evoluções que nós estamos vendo e é o que a gente vai ver cada vez mais sendo essa intensificação. Então, uma outra coisa também, vocês são grandes exportadores, tá certo? Agora, são exportadores de produtos in natura. O que se pode fazer? Dá para agregar valor mais nisso? Dá para fazer alguma coisa, industrializar isso? Agregar valor é diferente de industrialização. Você pode agregar valor sem industrializar. Os exemplos que eu dei anteriormente sobre... nós somos o maior exportador da América do Sul de produtos orgânicos. Isso é a agregação de valor. Usando as nossas capacidades, as nossas vantagens naturais que os nossos países têm, tá? Nós nos tornamos um grande agregador de valor nos produtos in natura. O carbono neutro é outra. Uma das coisas que nós aprendemos é que um negócio, a agregação de valor, ela não está na margem EBITDA somente, ela está no retorno sobre o capital investido. Então, qual é o ROIC gerado pela operação por aquele produto? E é isso que nos guia dentro da agregação real de valor. Isso é importante. Você fala, vocês exportam muito orgânicos. Exportamos bastante orgânico e agora estamos em carbono neutro. Um outro tema, como é que a reforma tributária que está avançando, né? Como é que ela pega no setor da pecuária? Eu já perguntei isso para o setor do agro, agora para a pecuária. Como é que você vê isso, esse avanço? Está preocupado, não está preocupado? Tem formas de evoluir, de negociar? A bancada do agro na Câmara é enorme. Como é que vocês estão nessa com a reforma tributária? Acredito que todo brasileiro tem que ter consciência de que nós temos que ter um sistema que ele é mais racional e mais simples. O sistema atual, ele gera distorções, fazendo com que empresas invistam em áreas que não são core, ou que você tenha operações de produtos passeando pelo país, tá, só pela questão tributária. Ela gera uma série de ineficiências. Nós somos super a favor da reforma tributária de uma forma racional, de uma forma de que a base deve ser maior, tá, pagadora, para permitir que o governo traga as alíquotas para baixo. Eu acho que vocês estão certos em apoiar. Claro que existem muitas coisas que precisam ser trabalhadas,
quais são as exceções, né? Enfim, como é que se ajeitam as coisas, mas a reforma tributária tem que sair, né? O presidente Lula tentou fazer, no primeiro mandato dele, lá em 2003, já foi a reforma tributária. É evidente que não saiu. Ninguém mais conseguiu fazer, tá certo? É fundamental para o Brasil, para o nosso desenvolvimento, que ela saia agora, tá? Eu fico satisfeito de ver você, sendo um expoente do setor pecuário, está apoiando a reforma tributária. Agora, Fernando, olhando um pouquinho Minerva, no contexto dentro do Brasil, eu acho que nós estamos num momento bastante bom do Brasil, um momento que o desemprego está diminuindo, as taxas de juros estão caindo, a inflação está caindo, tá? Enfim, nós estamos vivendo um momento realmente, a gente diz, vento de popa, quer dizer, nós seguimos em frente. Eu tenho me queixado um pouco de que está faltando ambição. Está faltando ambição para o Brasil, porque nós estamos nos contentando em crescer 3 e pouquinho por cento. Parece que isso para nós é suficiente, é sensacional, e não é. Tá? Nós estamos crescendo muito mais. Eu lembro sempre que no último ano do governo Lula, tá, da primeira vez, quando foi em 2003, nós crescemos 7%. Por que não podemos ter a ambição de crescer muito mais? Agora, voltando para a Minerva, voltando para você, parece que a ambição nunca te faltou, né? É assim que eu sou, Abílio. E acho que a ambição não é a questão financeira. A ambição é você se superar, é você fazer melhor hoje o que você fez ontem. A ambição é a evolução pessoal que você tem. E a evolução equilibrada. E nos diversos setores, nos diversos ângulos que a vida nos cobra. Então, eu acredito que a ambição é sempre a gente fazer melhor o que a gente fez ontem. Mas não só isso, quer dizer, quando a gente olha a tua história, a história com o seu pai, com o seu tio, vocês pegaram uma empresa falida, né? E aí era o seguinte, eu pegar, desmontá-la, quer dizer, desmonta as peças, vende as peças, quer dizer, ou então vamos recuperar e tocar em frente. Vocês optaram por recuperar e tocar em frente. Deve ter sido uma trajetória realmente incrível, né? Eu acho que os valores que eu tive do meu pai, dos meus tios, eles foram fundamentais. Você ter resiliência, você saber que sempre você tem que buscar um caminho, você testar os caminhos, você ter consciência de quais são as suas fraquezas, como que você lida com as suas dificuldades, como que você agrega pessoas que possam te ajudar, são fundamentais. Muitos líderes não gostam de ser questionados ou de ter críticas. O que eu mais incentivo à nossa equipe é o seguinte: falem, critiquem, tá, de forma positiva, porque isso é o que faz a gente crescer. Conversa boa. Vamos fazer mais uma pausa, mais um break, e nós voltamos já para continuar a nossa conversa. Estamos de volta com o programa Caminhos, hoje com o nosso convidado especial, Fernando Queiroz, presidente da Minerva Foods. Fernando, vamos falar um pouquinho, nós já falamos de negócio, já falamos de pecuária, falamos um pouquinho de Brasil, vamos falar agora do Fernando, né? Vamos falar agora de você pessoalmente. Como é que é o Fernando? Como é que é a família? Como é que é a tua rotina? Conta um pouquinho essa história pra gente, vai. Não, como você, Abílio, eu tenho muitos filhos, pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos, né? Então, o equilíbrio entre a família e os negócios é sempre um desafio. Mas eu busco cada vez mais incentivá-los a ter uma visão crítica. Recentemente não, há mais de um ano atrás, eu comecei a convidar amigos para falar sobre o agro, para que eles tenham uma visão diferente do que eles recebem na escola. E aí começou um programa que todo mês o pessoal se junta em casa para ser o AgroTalks. Então eu busco sempre passar para os meus filhos uma visão crítica para que num mundo cada vez mais polarizado eles possam olhar por diferentes ângulos e ter o seu balanço. Então acho que essa é a função de um pai e de um líder de família. Olha, eu fico feliz de ouvir isso de você. Eu dou muita importância, né?
a nossa responsabilidade, quer dizer, como pai, os pais, as mães, né? Como chefes de família, né? Passar coisas para as outras gerações. Né? Nós, na nossa família, nós estamos um programa de desenvolvimento das futuras gerações, né? Onde nós procuramos fazer próximo disso que você está fazendo, que eles tenham mais conhecimento do que é a vida, do que são as empresas, do que é o mundo, tá? Do que é a diversidade, enfim, de tudo aquilo que a gente vê hoje. Tá? Além do que, nós procuramos encaminhar os jovens, de acordo com o que eles quererem ou não, para cursos no exterior, para estudar fora, tá? Damos bolsa, tá? Para aqueles que querem estudar fora. Eu sou muito mais velho que você, mas eu tenho... quantos filhos você tem? 5. 5, beleza. Bom, eu tenho 6, eu tinha 6, infelizmente perdi o meu filho João Paulo, mas eu tenho 6 filhos, 18 netos e 6 bisnetos. Então tem que olhar para essa turma, entende? Com a responsabilidade que a gente tem de um líder familiar, de uma família grande. Entende? E fico feliz de ver que você cultiva isso também na sua família. Mas diga, você faz esporte, quais são os seus hobbies, como é que é a tua rotina? Você não pode trabalhar o dia inteiro, de manhã até de noite. Não, esporte eu acredito que é parte da vida, né? Te dá disciplina, te dá foco. Eu começo o meu dia normalmente dentro da piscina. Natação, para mim, é o que eu faço ou na madrugada, no começo da manhã, que é o momento de reflexão, é o momento de me preparar para o dia, além de fazer esporte. Então, eu gosto de pedalar, gosto um pouquinho de todos os esportes, mas natação, para mim, é o que eu sou bastante disciplinado em fazer. Nunca pare. Nunca me venha com a conversa, quer dizer, eu não tenho tempo, tem que dar tempo, porque através de uma disciplina, de uma atividade física, você consegue produzir mais, você consegue dar melhor de si para a sua família, para as pessoas que estão em volta de você. Eu sempre defendo que se tenha uma atividade física. Mas, Fernando, você nasceu em Barretos, começou muito jovem, né? E na sua formação, você se terminou na Cargill, que é uma escola, nós sabemos que é uma bela escola, para o teu setor principalmente, mas você fala que você estudou em escola pública, e isso vamos assim, te colocou na diversidade. Fez que você tivesse um contato com a diversidade, que contribuiu para a tua formação. Conta um pouquinho disso para a gente. Numa escola pública, você tem contato com todos os níveis sociais. Então, aprender a conviver com as diferenças, aprender que todos têm para contribuir, isso foi bastante importante para a minha formação. E acredito hoje que num mundo que é cada vez mais volátil, você precisa de times cada vez mais heterogêneos. Times com diferentes formações, com diferentes culturas. Hoje, dentro da Minerva, nós temos 37 nacionalidades. Então, são culturas que vão do Oriente Médio ao Extremo Oriente, passando por europeus, americanos. Então, isso dá para a gente... Tá? E com formações também de origens diferentes. Então, isso dá para a gente instrumentos que, dependendo da situação, você sabe onde buscar respostas. Então, eu acredito que a heterogeneidade é bastante relevante para que você aprenda a conviver e aprenda a ter e dar o máximo de você e receber o máximo possível. A Cargill, para mim, foi, sem dúvida nenhuma, uma grande escola. Bases que nós levamos para a Minerva foram aprendizados que eu tive na Cargill, desde a parte de foco em custo, a parte da logística, diversificação de canais, gestão de risco, foram lições que hoje fazem toda a diferença dentro da Minerva. Eu não tenho dúvida, e você fala nisso, enfim, no pouco que você se expressa, no pouco que a gente consegue conhecer de você, você fala dessas coisas, fala de gestão de risco, também é uma coisa importante. Fernando, é evidente que a gente já se conhece há muito tempo, mas para nós fazermos esse programa, eu fui buscar mais coisas. Né? E você fala em humildade. Para mim, humildade é você saber, ter certeza que você não sabe tudo, você saber ouvir, é você saber ouvir a opinião dos outros, você está sempre aberto para aprender, é você ter respeito, isso para mim é humildade.
O que é humildade para você? Eu concordo com você. Humildade é você saber ouvir, é você não ser o dono da verdade, é você poder aprender. A humildade ela está na sua vontade também de você buscar o novo, sabendo que você não sabe. Então, acredito que a humildade é a postura que você tem em relação aos desafios. É importantíssimo isso para um crescimento. E eu vejo, Abílio, dentro desse mundo, que cada vez mais é difícil, ele é complexo, ele é volátil, que humildade é uma das características que todo líder tem que ter. Parabéns, Fernando. Eu acho que quem cultiva a verdadeira humildade está cultivando o respeito, que muitas vezes falta no mundo. Você cultiva certamente, quer dizer, uma disposição para abertura para aprender sempre, quer dizer, isso é fundamental. Agora, Fernando, eu sei que não é exatamente a tua praia, quer dizer, mas você é um gestor. Como gestor, eu não posso deixar de perguntar para você, o que você recomendaria como gestor para esse nosso Brasil? O que está faltando? O que precisa? O que não precisamos para, em vez de ficar se contentando com 3%, que está para tentar saltar para 7% ou para 10% de crescimento? O que eu recomendaria para o Brasil é evitar a polarização. É evitar dizer que o certo é o de hoje, o errado é o de ontem ou o de amanhã. Eu acredito que todas as fases que existem, todas as alternâncias de poder, ela é positiva desde que o que foi feito de positivo na gestão passada seja preservada e potencializada. O que nos interessa dentro do Brasil é o projeto Brasil, não é o projeto individual, não é o projeto de um segmento ou de uma ideologia. O que nós acreditamos é que nós temos que estar trabalhando unidos, trabalhando com humildade, como nós dissemos anteriormente, e que isso sim gera crescimento, isso sim gera uma construção de futuro. Fernando, belas palavras e belo cultivo da humildade. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero te agradecer muito você ter se disposto a vir fazer essa conversa conosco, E espero que você continue crescendo, não sei se vocês estão crescendo, que vocês continuem ajudando esse país a crescer, gerando empregos, fazendo inovação, vocês fazem muita inovação também, Espero que você continue assim. Eu que te agradeço, Abílio. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje. Você sempre foi, para mim, um modelo, não só de gestor, mas de empreendedor, que é o que nós precisamos cada vez no Brasil. A sua história é uma história que ela é um exemplo para todas as gerações. Então, eu agradeço de estar aqui com você e muito obrigado pelas palavras. Obrigado, Fernando. E aí, chegamos no fim desse nosso programa. Eu sempre pergunto a vocês, eu sempre questiono. E aí, vocês estão conosco, estão em casa. Qual é o nosso papel? O que nós podemos fazer mais por esse nosso Brasil? Como nós podemos contribuir mais? É claro que nós podemos pedir ao governo, ao Brasil, que faça mais por nós. Mas o que nós podemos fazer também mais por esse nosso país? A gente volta depois com outro programa.